A rua está deserta, há décadas que não se vê ninguém, cada um consigo mesmo, cada um por si. Por mim não havia mais nada, o fim da espécie humana. Sobrevivência. Vejo mortos, consigo prever o futuro, já morri e regressei. Um terror inacreditável era o plot para um filme apocalíptico, como aquele filme do meteorito que vem do espaço e cai no Arkansas, depois um tsunami invade a costa da Europa, faz tremer o Oriente e limpa tudo. Começar do início. Lembro-me dela se despedir de uma forma mais emotiva, como é normal nos velhotes, mas não nela. Estava com lágrimas nos olhos a tentar dizer-me adeus. A rua está deserta, há décadas que não se vê ninguém, cada um consigo mesmo, cada um por si. Por mim não havia mais nada, o fim da espécie humana, sobrevivência. Vejo mortos, consigo prever o futuro, já morri e regressei. Sou adotada, sou órfã de pai e mãe, cresci com os lobos na floresta de Yellowstone. A expectativa, a ansiedade, a sede de mudança, a vontade de um mundo melhor. Fui deixada numa alcofa à porta da igreja. Num papelinho estava escrito: Onde acaba o paraíso e começa a ditadura das pequenas coisas. Com lágrimas nos olhos a tentar dizer-me adeus. Eu sem perceber, não entendi, achei que era uma velhota tonta. Depois foi-se morrer no táxi a caminho de casa. Estive 10 anos em coma, fui raptada por uma seita religiosa, tenho silicone em várias partes do corpo. Quando me despeço de alguém no último olhar, penso: será a última vez? Ninguém pode olhar para ninguém. A ditadura do olhar. Os chineses arrancam os olhos e pagam multas. Agora somos todos chineses, engoliram-nos. Não sei onde vou buscar estas ideias. Tenho 7 irmãos, 2 já morreram de fome. Conheci o meu namorado numa viagem à África, depois troquei-o pelo melhor amigo dele. Estive presa por tráfico de droga. No domingo passado questionei-me, e se pudesse matar Hitler? Se pudesse matá-lo enquanto era ainda inofensivo, uma criança? Lembro-me de ter reparado nas mãos dela na última vez que a vi. Não sabia que iria ser a última, mas lembro-me de ter fixado as mãos dela como se houvesse essa necessidade. Como se a qualquer momento fosse apagar a luz e me pedissem para as descrever. Mato ou não mato? Dedos elegantes, unhas ligeiramente compridas, mas sem se fazerem notar. Mãos magras, com as veias visivelmente salientes, mas com uma delicadeza de rainha. Mãos estreitas. Eram mãos estreitas e elegantes que não me recordo ver fechadas. Acho que ela nunca cerrou os punhos. Não há alternativas. Se fosse teletransportado para o passado e estivesse frente a frente com ele. Tenho uma arma na mão e apenas uma bala. Só o movimento de puxar o gatilho. Ele está entretido a brincar, não vai dar conta. A menos que o chão arranje. Ele espreite por cima do ombro com aqueles olhos das crianças que parece que nos engolem. Ele pode fuzilar-me com o olhar do futuro. Sou refugiada de leste, aprendi português com as cassetes da Planeta Agostina em 32 fascículos. Tenho um olho de vidro, sou filha de uma figura pública, mas ela não sabe que eu sei que sou filha dela. Estou grávida. Talvez não haja problema se me sentar no chão a brincar com ele. Pode ser que lhe conte uma história e ele adormeça. O dedo no gatilho e sinto o peso. Não me consigo decidir da morte. Alguma vez voltarei a adormecer sem que... Já roubei para comer, já atravessei os Pirineus descalça. A minha mãe adotiva que tem cancro vendeu-me um cheque da Abu Dhabi para pagar os tratamentos. Sou uma máquina. Sempre soube que o dia iria chegar. Sou uma máquina desde pequena que sou treinada para vencer. Já ganhei tudo, ganho sempre tudo. Eu sou a arma do milénio. Master Plan, Master Chef, Big Brother, Secret Story, The Voice. Sempre soube que o dia iria chegar. Splash, Survival, Amazing Grace, The Shark Tank, So You Think You Can Dance, Hell's Kitchen, Rising Star, Chef's Academy, The Swan, Miss Portugal, Miss Mundo, Miss Universo. O dia do juízo final, eu confesso que tinha curiosidade. Agora estou aqui à espera que o meteorito caia no Arkansas. Ou que inventem uma nova estirpe do ébola com mutação cancerígena e contágio pelo olhar a menos de 50 metros. O dia em que tudo se desmorona, nada existe, o amor não existe, veio de Hollywood embrulhado em beijos a preto e branco. Não estava nada à espera de chegar ao fim. É difícil acreditar que só nós é que estamos aqui, mais ninguém. Há a esperança que os outros saiam dos esconderijos e nos apanhem de surpresa. Afinal, o resto do mundo estava só a pregar uma partida. As coisas não são como pensamos que elas são. É tudo mentira. E mentira é composto por man e tira. Man tira aquilo que os homens tiram. Eles tiram o concreto e deixam o abstrato no lugar da realidade. Sou uma máquina do sexo. Beijar alguém atrás de uma bilha de gás. É emocionante saber que uma fagulha de amor pode deitar tudo a perder, mas era tão romântico se explodíssemos com um beijo. Há que controlar as emoções. Quando ando de avião, acho que é mentira. Fingem que levantamos voo e aterramos enquanto nos mantêm lá fechados dentro. Mas é só o tempo que precisam para mudarem os cenários e chamarem a figuração. E as cidades rodam. Porque a felicidade é uma espécie de suspensão da respiração. A qualquer momento teremos que encher o peito de ar e abraçar a realidade. O norte nem sempre fica a norte porque há mutações, tudo em plataformas giratórias por baixo do Alcatrão. Se alguma coisa acontece ali, as coisas mudam ligeiramente aqui. E na verdade estamos sempre mais ou menos no mesmo sítio, nunca saímos do lugar. Lisboa é Paris e é tudo o resto. É a Fonte da Telha, o deserto do Saara, o Arkansas. A velocidade parece não se conseguir conter. A força muscular a formar-se. O sangue a bombear entre o corpo de carne e o chão de pó. O raio da luz. Não sou pessimista, mas o fim é desolador. Queria fazer tantas coisas e ainda não fiz nada. E o tempo está a contar, o meteorito vai cair aqui e não no Arkansas. Porque o Arkansas não existe, o Arkansas é aqui, qualquer sítio é aqui. Não há para onde fugir. E quando andamos de moto em direção ao pôr do sol, estamos só a voltar aqui novamente. A junção perfeita entre o ponto de fuga e o ponto de vista. E o ponto de fuga é a chegada. E isso não é fugir, continua aqui. O impulso, as pernas a apertarem, a espremerem, o pelo áspero que se torna tão macio, o ritmo, a queda iminente, a vertigem no clima, que sente-se nas mãos, no ar, a direita regula, a esquerda empurva, o cheiro estrume e a terra molhada, o galope de pegas a furar as nuvens. E fugir implica que alguém dê pela nossa falta, eventualmente o tal alguém de quem se foge.
Mas não há mais ninguém. E isso é angustiante. E as previsões estão certas. Chuva de pedras no Arkansas. Afrodite e Apolo beijam-se entre incestuosas carícias. Direção, Olinda. Casar. Ter filhos ou só casar. Ser pai solteiro ou divorciado. Ficava com os miúdos semana sim, semana não, mas era bom, era melhor que nada. Eu sou a neoputa, aquela que te faz vir à distância. Porque há coisas que preciso fazer. Provar que sou tanto como os outros, que não sou menos, que consigo, que não sou deficiente nem incapaz. Eu sou a neoputa que te faz pensar. O que é a neoputa? A neoputa é intemporal, transversal, diagonal. Sou e não tenho problemas em admitir. Plano para refazer a vida. Deixar de fumar. Sair uns dias para longe. Habituar-me à solidão. Não fazer sexo. Não fazer sexo. Não fazer sexo. Não fazer sexo. Conhecer novas pessoas. Fazer sexo. Fazer sexo. Fazer sexo com as novas pessoas. Não beber. Pensar positiva para tomar o Facebook. Eu faço tudo o que for preciso. Eu digo tudo o que quiserem que eu diga. Sempre tive sérias dificuldades em inglês. Como se diz maricas em inglês? Já comi o Bruce, o Olavo, o João Pedro, o Manel do Café, o Ricardo Louro, o Nuno da Contabilidade, o Jorge das Mãozinhas Pequenas, o Alex, que já morreu, o Messi. Eu já comi o Messi. Eu digo tudo o que quiserem que eu diga. Gay. A teacher disse em voz alta. Gay. Ele é gay. O Nuno é gay. Gay, mesmo gay. Então a professora decretou que a partir desse dia o Nuno deixava de se chamar Nuno. Eu já comi todos e comer não é foder. Comer é saborear, sentir o que o corpo precisa. Estagna se não lhe fizermos a vontade. O corpo manda, eu obedeço. Passava a chamar-se Nuna. E todos se riram felizes. Preferia morrer aqui no Arkansas por um meteorito ou que me cortassem a perna direita e o braço direito e a língua e o resto do corpo ficasse todo coberto de pelo para sempre. Gosto de me pôr à prova. Perceber o que faria? Tenho tanta vontade de sangue. Aquela vontade que nos faz dar um chute na bola e acertar na cara dos filhos da puta e vê-los a escorrer sangue pelo nariz. Seríamos tão mais felizes. Numa situação limite, isto pode safar uma pessoa porque andamos para a frente, prevemos as coisas. O futuro, de certa maneira, prevemos o futuro. E situa-nos, fico muito mais convicto, acredito muito mais em mim. É tudo uma questão mental. O corpo é a chave. Seríamos tão mais felizes se as flores fossem ouro e a relva não se pudesse pisar, apenas contemplar. Acho que o céu é um corredor cheio de câmaras de preservação com corpos lá dentro, tipo manequins. E Deus leva-nos até lá antes de nascermos e deixa-nos escolher o corpo que quisermos. Mas nenhum é perfeito, não pode ser uma decisão precipitada. Há que intuir o potencial. No ginásio, por exemplo, quando corro na passadeira e começo a ficar sem fogo, a sentir o ritmo cardíaco a disparar e umas semipalpitações no peito que me fazem pensar em AVC, penso que sou um agente do FBI em missão. Penso que sou o Tom Cruise. Tem de haver alguma razão para ter escolhido este corpo e não outro qualquer. Penso que sou o Tom em missão e que os russos não podem descobrir que estou infiltrado, mas acabam por descobrir. E então só faltam 500 metros para a fronteira e é o sprint final e tenho de chegar e chego, arrebentado mas chego, missão cumprida, ter um objetivo e não desistir nunca. E o que acontece depois? Todas as borboletas são mortas à nascença com um tiro nos cornos, de uma maneira ou de outra mortas. O corpo precisa de treinos árduos como uma máquina com as peças bem aliadas. Demasiado color te va matar. Trop de color va te tuer. Je will faire vir dir toten. O que acontece depois quando o meteorito colidir com a Terra e destruir o Arkansas? E o resto para além disso? Workout of the day: box jump, dumbbell, kettlebell swing, sit-ups, keep rope, double under, Turkish get-up, wall ball, hair squat, burpee, push-up, muscle-up, pull-up, chest to bar lunges. Porque os intervalos eram passados na casa de banho escondido de todos. Porque assim era como se os outros não existissem. Como se por uns momentos os outros não soubessem sequer que eu existia. Isso era de certa forma. Clean and jerk, snatch, hang, power snatch, balance squat, overhead squat, sumo deadlift, high pull. Mas precisava sair. Porque alguma coisa tinha que mudar. Acabar com o melodrama que estraga os momentos heróicos. O cubículo da casa de banho já não podia conter. Os animais sentem as coisas primeiro que nós. Ou se calhar sentimos ao mesmo tempo, mas não queremos saber. Se tenho a fama, irei ter o proveito. As coisas têm de ser ditas, porque o pensamento é uma constante embrulhada, um avanço e recuo de ideias e vontades transparentes ainda sem dono. Digo, está dito e está feito. O pensamento firme enquanto atravessa a multidão que se acotovela. Tento não perder a coragem e repito incessantemente as palavras para garantir que estão na ordem certa, com a fonética certa, com a clareza certa. E agora sim as coisas podem mudar, mas o pensamento não para. Um folhado de salsicha. Fiquei com a mão estendida à espera do troco. A eternidade de uma estátua de Rodin enredava para que ninguém reparasse em mim. Os outros obedeceram de alguma forma. A biologia, a anatomia, as ciências do corpo. Obedeceram. Foi o primeiro folhado de salsicha em liberdade. Uma enorme curiosidade em saber como é que a máquina funciona. Há memórias que me chegam, mas não são minhas. Acho que não. Pensamentos, memórias, ideias, sonhos, imagens, planos, pop-ups que surgem imparáveis. E a memória de uma festa. Alguém fazia anos. E lá estava ela, uma freira morta, parecia de cera. Uma festa com muito álcool. Uma atriz famosa a pintar os lábios em frente a um espelho. Uma santinha de cera numa caixa de madeira, rija, com o maxilar em tensão. Pelo menos não me lembrava delas até agora. Não são minhas. É claro que não. A Barbie missionária. Um batom vermelho vivo enquanto ele olha para ela. Olhe-me ao espelho. Correção. Olhe-me através do espelho. Devia ficar melhor com batom, com um ar mais vivo. Pinto os lábios de vermelho. É Chanel. É Chanel. Chanel. E vejo o espelho até ficar sem cor dos lábios, até ficar com a boca de palhaço, todo
borrado. E ela beijou a língua, fez-lhe cócegas no céu da boca. Se fosse homem, folia-te agora aqui. Não consigo controlar os meus desejos. Depois ela continuou a pintar os lábios de vermelho. Não sei porque me lembrei disto agora. Eu só quero que pensem em mim, quero que todos estejam a pensar em mim neste momento. E quando pensarem noutra coisa, é só porque pensar em mim vos aproxima daquilo que vos é mais íntimo. A partir de hoje irei fazer tudo o que me apetecer! Disse para mim mesmo. Não me considero musa, mas é bom saber que isso acontece. Mas se ficar a pensar nisso, começo a descobrir pormenores, coisinhas que me fazem duvidar. Será que era eu? Sei reproduzir todas as emoções, mas não sinto nenhuma. Sentir seria o fim. Ou o início. Queria tanto descobrir os mecanismos por baixo da pele. O meu segredo, o meu pensamento, só meu. Como quando olhamos uma fotografia dos nossos pais e parece que mergulhamos naquele momento. Como se de alguma maneira tivéssemos estado lá quando eles se conheceram, quando eram miúdos, quando se casaram e assim. Como se tivessem ido comigo, como de alguma forma comigo. O corpo! Tudo o que me apetecer, enquanto há tempo. Comprei uma arma,